animados com a prova? Bom, eu vou fazer alguns comentários sobre a parte de língua portuguesa, que são as questões discursivas, as questões abertas para que vocês possam responder por escrito. Tá? Eu vou comentar o perfil da prova da Unesp e, vou dar uma dica para vocês. Ouça isso aqui como uma espécie de tranquilizador. Tá? Eu quero só deixar vocês mais calmos, para que vocês saibam que a prova não é um bicho de 7 cabeças e que com um pouquinho de paciência, atenção e leitura cuidadosa, vocês têm perfeitas condições de matar qualquer pergunta. A prova é estruturada, em geral, com questões sobre textos no plural. Então, é uma prova com 8 questões e ela provavelmente vai trazer 2 textos, tá? Podem ser textos variados. A VUNESP, ela tem demonstrado preferência, isso em termos estatísticos, por textos verbais, gêneros múltiplos. Então, você pode ter texto literário com texto não literário, 2 textos literários, mas de gêneros distintos, por exemplo, uma crônica e um poema, um conto e um poema. Você pode ter um texto científico e por exemplo, uma carta. Então, as misturas são as mais variadas. Alguma coisa há de comum entre esses 2 textos, ok? Pois bem, o examinador ele vai fazer perguntas. Então, é natural, pelo menos pelo que a gente tem observado nos últimos anos, que ele coloque questões sobre um dos textos, sobre um aspecto específico. Não costumam ser questões amplas, tá? Então, são questões que elas vão assim num cerne, num pontinho. Por exemplo, o autor faz uma afirmação em um certo momento, mas aí ele se retifica. O que é se retificar? É se corrigir. Então, isso é um ponto que a VUNESP pega. O aluno tem que ter um certo vocabulário. Então, mas um vocabulário que eu quero deixar claro, você teria perfeitas condições de deduzir, tá? Porque alguma coisa indicaria para você que é uma forma de correção. Aí a prova pede para que você destaque o trecho e explique. Aí o que você vai fazer? Você vai copiar o trechinho, tá? Preferencialmente entre aspas, mas isso é um detalhe mínimo, e vai explicar, por exemplo, qual é o marcador discursivo, qual é a conjunção ou locução conjuntiva que tem essa função. Nessa linha, a VUNESP gosta muito de explorar a construção das relações de sentido, principalmente quando elas são feitas em 1,5 quilômetros. Saia à direita para SP 334, rodovia Cândido Portinari. Por locuções ou conjunções que não são as mais habituais ou que estão sendo usadas fora do seu sentido padrão comum. Okay? Então, um pouquinho de atenção, vocês matam esse tipo de questão. É uma prova que olha para a gramática normativa com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de cuidado, pelo menos tem olhado nos últimos anos, que a FUVEST. A FUVEST tem se consagrado uma prova mais semântica, a Unicamp vai na mesma linha. A VUNESP se equilibra... Saia à direita para SP 334, rodovia Cândido Portinari. Em questões semânticas e questões sintáticas. SPS, fazer um retorno que eu não tenho que fazer. Bom, enfim. Então você vai ter questões semânticas e questões sintáticas, tá? Equilibradas. Mas as sintáticas aparecem. Aí nas sintáticas eu chamaria atenção para a função do que é uma questão assim, ela é meio chavão, mas ela é legal.
Porque ela testa a atenção do... Siga em frente por 25 minutos até a Avenida Marechal Costa e Silva. Ela testa a atenção do candidato, ok? Então, vamos lembrar. O que, ele pode ter muitas funções. As duas que podem causar confusão na sua cabeça são o que como conjunção integrante, que é o que junta uma oração subordinada substantiva à sua oração principal. Então, por exemplo, eu quero que você me ajude. Eu quero a oração principal. Quero é um verbo transitivo direto. Então eu tenho sujeito, verbo transitivo direto. O que está me faltando? Objeto direto. Então, que você me ajude é uma oração que exerce função de objeto direto. Tá? E o que, portanto, integra oração subordinada, substantiva, objetiva direta com oração principal. O outro que é o que pronome relativo. É aquele que você eventualmente pode substituir por o qual, a qual, os quais, as quais, tá? E algumas outras, né? E algumas outras possibilidades, alguns outros pronomes relativos. Então vamos lá. O pronome relativo que ele conecta orações adjetivas com a sua oração principal. Então, se eu digo esse é o barulho que eu estou ouvindo, tá? Esse é o barulho, eu estou ouvindo o barulho. Então, esse é o barulho qual estou ouvindo. Se eu puder fazer a substituição pelo o qual, a qual, ou pro outro nome relativo, então é um caso de pronome relativo, tá? Em geral, a explicação ela vai ficar mais bem construída se você reproduzir o exemplo e tentar explicar brevemente como eu expliquei para vocês. Então, um integra uma oração subordinada substantiva, o outro integra uma oração subordinada adjetiva. Ok? Até aqui eu acho que é bem tranquilo. Mas isso é um exemplo. Outra questão que é bastante interessante é a função da partícula ser, tá? É uma questão bem gramatical. Eu chamo atenção para os casos em que o ser se liga a um verbo e ele pode ser partícula passivadora ou índice de determinação do sujeito. Como que a gente sabe se é um caso ou é outro? Quando nós temos a partícula ser ligada a um verbo transitivo direto ou a um verbo transitivo direto e indireto, chamado bitransitivo, é ser partícula passivadora, porque só os verbos que pedem objeto direto admitem a formação da voz passiva. Okay? Se o verbo for transitivo indireto ou intransitivo, então é um caso de índice de indeterminação do sujeito, que eu não consigo passar essa forma da voz ativa para a voz passiva. Falamos de voz passiva, chama atenção para um aspecto semântico da voz passiva, que é a topicalização. Perceba como é diferente nós construirmos uma frase na voz ativa e a mesma frase passarmos para a voz passiva. Tá? Então, o exemplo que eu costumo usar em aula são exemplos de manchete de jornal. Então, se eu digo assim, o governo X provocou a crise Y. Então, eu destaco, tá, na minha manchete a responsabilidade, eu sublinho a responsabilidade do governo X, tá, porque eu trouxe a informação governo X para o começo da frase. Quando eu falo a crise Y foi provocada pelo governo X, eu desloco a crise em si para o começo da frase. Então, eu topicalizo a crise e diminuo o papel ou a relevância do governo. Tá? Como eu não quero ser processado por ninguém, né? Então, eu vou inventar um nome de uma pessoa famosa, tá? Sei lá.
Não vou inventar, vou usar o nome. Thor Batista, fazer um curso. Então vamos pegar assim. Motorista bêbado atropela ciclista em túnel na Barra da Tijuca. É um motorista qualquer, é um Zé Mané, tá? Vejam que eu trouxe o agente da ação para o começo da frase. Eu topicalizei o agente com a finalidade de destacá-lo. Mas se o motorista bêbado fosse o Thor Batista? Então aí é mais interessante se o meu jornal ou revista tiver a intenção de dar notícia, mas procurar tirar um pouquinho o foco da atenção do criminoso, dizer: ciclista é atingido por Thor Batista em túnel na Barra da Tijuca. Você pode me perguntar, mas Thiago, a informação não é a mesma? É a mesma. Mas para a imprensa, essa, vamos chamar de manipulação linguística, manipulação no sentido de realmente, né, brincar com a linguagem, desloca o foco da atenção. Tanto que o Facebook, aliás, Facebook não, alguém criou, né, uma página no Facebook, uma fanpage, chamada Caneta Desmanipuladora, que passou os últimos 2 anos brincando, né, com a imprensa, que a imprensa ela veleja ao sabor do vento do momento. Então, em um certo momento, a imprensa quer destacar a responsabilidade do governo, de um certo agente político. Outra hora quer destacar o fenômeno, o acontecimento, criando assim realces e apagamentos. É um tipo de questão na qual eu apostaria também. Okay? Deixando um pouco questões gramaticais e semânticas de lado, há questões de literatura. Tá? A prova da Unesp, alguns a elogiam porque não tem lista, outros a criticam. Eu vejo da seguinte maneira: uma prova sem lista, ela pode cobrar tudo, mas não pode cobrar nada a fundo. Uma prova com lista, ela pode cobrar tudo e pode fazer perguntas especificíssimas sobre determinada obra, porque o candidato, em tese, deveria ter lido. Então, enquanto professor, eu prefiro provas com lista, mas se eu fosse aluno, talvez não. Então, o fato é, ela não tem lista. O que pode ser cobrado de você? Em raríssimas ocasiões, a prova exigiu conhecimento muito específico da escola literária, do estilo literário de um autor, das características específicas de um autor. Eu sei que a gente estuda isso no cursinho, a gente estuda isso no colegial, no ensino médio, então a gente aprende as diferenças básicas entre Machado de Assis e Eça de Queiroz, então o estilo queirosiano, o estilo machadiano, mas essas características na prova da Unesp raramente elas são cobradas. É uma prova de análise literária, é uma prova de estudos literários. Então, vamos pensar, se você estudou literatura ao longo do seu ensino médio todinho, então você não ficou só ali ouvindo história, ouvindo o cara legal do violão, você aprendeu, por exemplo, vocabulário, você aprendeu recursos de estilo, figuras de linguagem aplicadas ao texto literário, você entendeu como que a literatura se correlaciona com o contexto imediato à sua volta, religioso, político, econômico, ideológico, que não. Então, você aprendeu a fazer, você se treinou a fazer essas análises, você sabe fazer essas análises, tá? Se você fez uma boa preparação, bem claro, tá? Então é isso que a prova pode cobrar de você. Na prática, é uma questão semelhante a uma questão de interpretação de texto, só com base em texto literário. Por que a gente vai chamar então de uma questão de literatura? Né? Porque é uma questão que cobra uma competência que você desenvolveu nas aulas de literatura. Tá? Aí, realmente, não fique naquela pilha, meu professor não resolvia exercício. É natural na aula de literatura não se resolver, o professor não resolver tanto exercício. Ele prefere, de fato, às vezes, olhar para um poema, olhar para um fragmento de texto
E se você teve esse treino bem feito, lá para